Rota 66. Porque se Deus nos alcançou foi por causa da sua graça e da sua misericórdia, e não pelo mérito que há em nós. A grande lição é que existem mistérios e nós precisamos entender isso. Você já sabe, há um certo mistério no ar. Chegando até você mais um programa Rota 66, a trilha do conhecimento bíblico. Hoje na série Romanos, temos um assunto muito importante para apresentar. Deus é soberano. Esse é o tema destacado do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. O Luiz Saião, nosso amigão, vai conversar com a gente sobre predestinação, intervenção divina, coração obstinado, entre outros assuntos. Portanto, abra o seu coração e acompanhe essa exposição. Como vimos até aqui, o livro de Romanos nos fala sobre a condenação do homem sem Deus, tanto do gentio pagão como do judeu religioso, e nos mostra como a justiça de Deus se manifestou para trazer salvação e justificação aos que estavam longe de Deus. Depois de recebida a justificação que é pela fé, o texto de Romanos nos fala da santificação nos capítulos de 6 a 8, mostrando ali o conflito que existe entre as duas naturezas que estão operando naquele que, por um lado, é pecador e luta contra a força da carne, e, ao mesmo tempo, tem o Espírito de Deus por ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A ação do Espírito de Deus é o caminho para a grande vitória no capítulo 8, e a partir agora do capítulo 9, nós vamos ter uma outra parte do livro de Romanos, de 9 a 11, que vai falar mais nitidamente a respeito da soberania de Deus, principalmente aplicada com respeito à questão de Israel. A ligação que esses capítulos têm com a justiça de Deus é a seguinte: afinal de contas, depois de tudo que aconteceu com a vinda de Cristo e com a situação de muitos membros da comunidade de Israel não o terem reconhecido, como fica a palavra de Deus? Como fica a justiça de Deus? Deus permanece justo? Como vai ser a situação desta comunidade, já que é a comunidade que havia recebido os profetas e trazido todas as grandes referências à vinda do próprio Messias? Então, Paulo começa a falar sobre isso e expressa o desejo do seu coração, como vemos a partir do versículo 3 aqui. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho, conforme leitura da Nova Versão Internacional. Paulo então começa a responder a grande pergunta, a grande questão. Escuta, o que é feito do povo de Israel?
o que é feito da grande nação, já que a promessa de Deus tinha sido feita a eles lá no Antigo Testamento? Será que a palavra de Deus falhou? E então Paulo vai dizer, não, a palavra não falhou. Nós precisamos de novo ler o próprio Antigo Testamento. E então Paulo começa a nos mostrar, olha, Deus esteve agindo soberanamente na história. E a grande verdade é que Deus não está tão preocupado com o conceito étnico de nação. A ideia não é porque alguém pertence a Israel que essa pessoa é automaticamente aceitável perante Deus. Deus não está escolhendo necessariamente a coisa a partir de um critério genético. Então ele vai nos mostrar que a promessa feita a Abraão se cumpriu pela intervenção divina. Mesma coisa acontece com o nascimento dos gêmeos filhos de Rebeca e Isaque, conforme os próximos versículos. E o texto então é claro na sequência, dizendo que o propósito de Deus, conforme a eleição, deveria permanecer. E o texto então nos diz, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o texto diz, as coisas no processo histórico da vinda de Cristo aconteceram pela intervenção divina, porque Deus é poderoso e soberano. E então vem a grande questão, escuta, acaso Deus é injusto? Como é que pode? E a resposta de Romanos 9 é surpreendente para uma mente bastante humanista e antropocêntrica dos nossos dias. A resposta é, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Esse tipo de raciocínio é um pouco duro e surpreendente para nós, mas é a consequência clara da ideia de que Deus é absolutamente poderoso, absolutamente onisciente, portanto, é soberano. Deus exerce o seu poder, exerce a sua soberania, agindo com a finalidade de que a sua glória seja reconhecida. Do ponto de vista de Deus, a bênção de Deus sobre a vida, por exemplo, de Jacó, a bênção de Deus sobre os patriarcas, glorifica Deus. Mas, quando Deus mostra o seu poder agindo contra o faraó mau, isso também glorifica a Deus porque ele é vitorioso nesse confronto. O foco que importa é a glória de Deus. É difícil para entendermos isso, e o texto prossegue ainda dificultando a mente centralizada no homem. O texto então diz o seguinte, mas algum de vocês me dirá, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Meus queridos, o texto bíblico deixa claro, Deus agiu para construir a história de redenção. Baseado no seu poder, baseado na sua onisciência, ele é soberano, ele age. Não é questão de Deus ser injusto. De qualquer maneira, tudo que vai acontecer redundará no final das contas para a glória de Deus. A verdade é que essa questão da ação de Deus antes do tempo, a questão da ação soberana, questões como eleição, predestinação, escolha de Deus são uma realidade. No entanto, nós não conseguimos compreender
tais realidades plenamente devido à nossa insuficiência, devido à nossa fragilidade. Mas a grande verdade é que você que me escuta tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, conhece a Deus, não por causa dos seus méritos, não por causa da sua bondade, mas porque a misericórdia e a graça de Deus agiram na sua vida para que você pudesse estar entre aqueles que são chamados de fato filhos de Deus, aqueles que Ele preparou de antemão para a sua própria glória. Por isso, nós devemos nos humilhar e reconhecer a soberania de Deus e adorar a um Deus que de fato é totalmente onisciente, totalmente poderoso e diante de quem nós trememos pelo seu poder, pela sua grandiosidade. Deus é soberano, não se esqueça. Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está abordando o tema Deus é soberano na série Romanos, capítulo 9. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, participação de Beltrão, realização Transmundial. E ainda não acabou. Seguimos com a segunda parte. Quem pergunta, quer saber. Muito bem, Saião, chegando agora naquela parte que todos nós ficamos esperando. Depois da sua exposição de Romanos 9, chegamos agora com as perguntas. Deus é soberano, Saião, você falou e insistiu no programa, mas no verso 17 aparece que Deus endureceu o coração de Faraó. Como assim? Fica fácil então para Deus. Ele endurece, amarra a pessoa e aí ele trabalha. Pois é, Alberto, de fato essa pergunta é uma pergunta difícil e o que Paulo está fazendo aqui, ele está argumentando em favor da soberania divina. E para convencer os seus leitores, ele não dá uma resposta racional que a gente consiga entender completamente. O argumento dele é o texto bíblico. Ele diz, olha, o que eu estou dizendo não é exatamente novidade, porque se vocês vão ler a história lá do Êxodo, vocês vão ler explicitamente que Deus endureceu o coração do faraó. Da onde vem essa ideia? A ideia surge da realidade de que se é verdade que Deus de fato tem todo o conhecimento e Deus de fato tem todo o poder, não há como alguma coisa acontecer fora dessa dimensão do domínio de Deus. Portanto, em última instância, o endurecimento do coração de Faraó está relacionado com a ação poderosa e soberana de Deus. É uma coisa semelhante, por exemplo, com a conquista de Jerusalém pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele vem, é um rei mau, a Bíblia condena a sua atitude, vamos dizer assim, perversa, mas ao mesmo tempo Deus diz, eu que levantei este rei para trazer juízo sobre o meu povo. Então o que existe aqui é uma coisa um pouquinho misteriosa. Deus endurece o coração de Faraó com a finalidade de agir no meio do seu povo e trazer o juízo sobre Faraó que ele já merecia, e ao mesmo tempo o Faraó também endurece o seu coração. Então, nós não temos como explicar todos os detalhes disso, porque a nossa mente não consegue entender. Mas é verdade que, ao mesmo tempo, Deus age endurecendo para os seus propósitos, ou com uma razão que a gente ainda não entendeu, o coração do Faraó, por exemplo, como também é verdade que Faraó participa nisso. A mesma coisa acontece com a gente
Quando a gente ouve o Evangelho, a pergunta que a gente faz para a pessoa que ouviu é: escuta, foi o Espírito de Deus que tocou o seu coração ou foi você que abriu o coração para receber o Evangelho? A pessoa provavelmente vai responder: foi os dois, né? Ou foram os dois. Então, a mesma coisa acontece aqui, é a ação de Deus e o endurecimento voluntário do coração humano acontecendo ao mesmo tempo. O problema é que Romanos está focalizando a questão de um lado, porque ele quer fazer um argumento, mas não exclui a realidade do outro lado acontecendo ao mesmo tempo. Tá certo. Vamos dizer assim, Saião. Eu entendi, mas não compreendi. Por quê? Porque quando chegamos no verso 11, 12, 13 desse Romanos capítulo 9, Deus rejeitou Esaú antes dele nascer. Onde está então a justiça de Deus? O camarada não conseguiu nem dar o seu primeiro choro e ele já está excluído, né, dessa lista. Veja, aqui é uma discussão difícil e delicada. Existem alguns estudiosos, que são minoria, que chegam a dizer que Deus escolheu uma pessoa para a perdição. É importante destacar aqui que a escolha de Jacó em relação a Esaú não é explicitamente uma escolha ligada à salvação. A questão estava relacionada com o filho da promessa. Então, o Jacó vai herdar a posição de filho mais velho para dar sequência à promessa de Deus. Não quer dizer que necessariamente o foco era a salvação quando houve essa espécie de escolha. E o foco também está centralizado na ideia de que a gente esperaria muita coisa de Esaú. A gente acha que Esaú, que era alguém de quem poderia se imaginar e esperar muito, mas Deus escolhe Jacó exatamente porque Jacó é aquela pessoa de quem o poderio humano não espera muita coisa. E então, o que a gente vai descobrir, concluir no final das contas aqui? É difícil realmente vir a sugerir que Deus escolhe alguém para a perdição. Mas Deus escolhe algumas pessoas para a salvação. Devemos entender que está todo mundo numa situação de perdição. Todo mundo está numa situação de afastado de Deus. E Deus resolve salvar alguns. Então aqueles que não foram salvos não têm o direito. Eles podem até, mas não têm o direito de dizer: escuta, por que eu não fui escolhido? Porque o paradigma último do universo é o próprio Deus. Agora, veja bem, aqui nós estamos vendo um argumento só de um lado da coisa. Isso não exclui, de novo, a participação humana. A questão de Jacó e Esaú está focalizado na questão da promessa em si. E não pode ser assim ampliada para todas as facetas detalhadas da teologia, como se fosse um paradigma geral para todo tipo de análise ligada à salvação, né? Então, nós vamos ainda prosseguir, porque a questão ela é complicada e difícil. Nas próximas perguntas vamos ainda tocar nesse assunto de Romanos 9. Tá certo, não querendo complicar, sabemos que Jacó, o outro nome que ele recebeu de Deus, né, é Israel. E o texto aqui fala exatamente sobre o povo de Israel. Como fica a situação de Israel aqui em Romanos 9? A pergunta aí é exatamente aquilo que Paulo está querendo responder. Porque qual é a grande dúvida aqui? Escuta, o que aconteceu com Israel? O que houve? Isso é tão importante porque historicamente a igreja tem errado muito, né? É difícil acertar com respeito a Israel. Alguns cristãos, por causa da rejeição de Israel, historicamente praticaram o pecado do antissemitismo, que é entender que o judeu ou o israelita é mau em si e deve ser castigado. A Bíblia não autoriza isso, muito menos o Novo Testamento. E outros fazem o contrário. Não, Israel é o povo de Deus, nós vamos nos tornar judeus e ponto final, né? E que também está incorreta essa atitude, essa postura. E o que a gente vai descobrir é que Deus está dizendo o seguinte: olha, primeiro, Israel não tinha mérito em si, foi Deus que fez a promessa e interveio para trazer a história da salvação. Os gentios que agora estão abrindo o coração estão entrando debaixo do mesmo critério.
por isso que a grande realidade que está por trás dessas questões em Romanos é que se Deus não tivesse feito alguma coisa, tanto o gentil como o judeu já estariam destruídos. O argumento final, no final aqui do capítulo, versículo 29, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, o povo de Israel, Deus sabia que eles iam falhar, como ele sabe que a igreja também falha e tem falhado, mas como tudo acontece pela sua graça, intervenção, misericórdia e seu poder, ele é que sustenta extraordinariamente a própria igreja. Tá certo, Sayão. Para terminar, não sei se vamos ter tempo para discutir todo este assunto, mas predestinação é um assunto que chama muito a atenção. E eu quero saber sobre isso, se Deus realmente trabalha com predestinando alguma pessoa. Porque tem um vizinho chato que eu não aguento mais, já falei muito de Jesus para ele, e se Deus de fato não predestinou o sujeito, eu vou largar a mão dele e tocar minha vida. Pois é, Alberto, essa pergunta é decorrente daquilo que estamos falando até agora. É verdade, não há dúvida, tanto em Romanos 9, como nós vamos ver nos próximos capítulos, no livro de Efésios ainda fica muito claro, mais ainda, que Deus escolhe uma pessoa. A ideia, é que Deus preparou de antemão para a sua glória, que Deus elege, que Deus escolhe, não há dúvida disso. A questão deve ser entendida a partir da seguinte compreensão. Primeiro, todo mundo pecou. É como se várias pessoas tivessem caído dentro de um viveiro de cobras. E aí eu vou lá e lanço uma corda para que alguns saiam de lá. Aqueles que estavam lá, eles não podem reclamar porque a corda não caiu perto deles. A situação era de total perdição, de total desgraça humana. Então, quando Deus intervém, salvando alguns e não a todos, ele não poderia ser culpado por causa disso. Agora, de fato, é muito mais difícil imaginar que Deus está predestinando pessoas para a condenação. O foco bíblico é que se concentra na ideia que que nós que estamos salvos e reconhecemos foi porque Deus nos elegeu. E por que isso é tão claro que ele nos elegeu, nos predestinou? Porque isso é um conceito necessário decorrente da ideia de que Deus é onisciente e que Deus é todo-poderoso. É impossível que alguém onisciente e todo-poderoso não seja responsabilizado por esse processo. Agora, o problema não está na predestinação, o problema está em como essa predestinação se relaciona com a liberdade humana. E aí é que vem, talvez, a maior dificuldade que a igreja e que nós temos de enfrentar. Nós temos que entender que essas coisas estão apresentadas na Bíblia, mas nós não conseguimos entendê-las plenamente. Por quê? Porque estão na categoria de mistério. Mistério significa aquilo que é revelado para mim, que eu entendo o significado, mas eu não posso ir muito fundo por causa da minha limitação. Não dá para explicar plenamente a teoria, a trindade. Não dá para explicar plenamente como é que Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Há vários elementos dentro da teologia bíblica que humilham a nossa razão. Portanto, aqui também nós devemos ser humildes e dizer, olha, é verdade que Deus me predestinou, graças a Deus porque eu estou salvo pela ação divina, graças a Deus porque eu decidi aceitar a Cristo. Como é que as duas coisas se encontram? Lá na eternidade a gente descobre com mais capacidade e perfeição. Graças a Deus pela fé. E você aí, continue firme na fé e firme na sintonia. Vem a aplicação desse estudo para você. Chegamos ao final do nosso programa hoje, falando sobre a soberania de Deus em Romanos 9, e vamos agora abrir o nosso coração para entender a aplicação do dia de hoje.
Como vimos, a escolha divina, a predestinação é um elemento misterioso. Graças a Deus, nós não podemos saber exatamente quem é predestinado e isso não vai interferir nas nossas ações. Não faz sentido você dizer, olha, eu não vou falar para o fulano, eu não vou dizer, eu vou escolher tal pessoa porque eu senti, eu acho que ele é ou não é predestinado. Só Deus tem o conhecimento verdadeiro dessas coisas. Mas a grande lição é que além da gratidão que devemos ter no nosso coração, porque se Deus nos alcançou foi por causa da sua graça e da sua misericórdia, e não pelo mérito que há em nós, a grande lição é que existem mistérios e nós precisamos entender isso. Toda vez que nós vamos longe demais, tentando entender certas coisas que a nossa mente não tem condições, nós vamos nos atrapalhar. Portanto, a questão da predestinação e do livre-arbítrio, a questão da soberania de Deus e a liberdade humana devem ser recebidas no nosso coração como duas realidades que estão lado a lado e que são misteriosas e profundas demais para que a nossa mente limitada consiga decifrar completamente. Entenda que existem mistérios, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e aceite esta grande realidade. Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário que estaremos esperando por você. Visite o site transmundial.com.br. Um forte abraço e até lá.